Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Imigrante. E hoje a gente vai falar sobre um tema que as pessoas me pedem muito para comentar, que é, afinal, no Canadá é só frio e neve, como dizem? Afinal, como é viver nas 4 estações? Meu nome é Karine Lima e esse é meu diário. Bom, gente, eu não sei se vocês conhecem muito da geografia do Canadá. Eu, para ser bem sincera, eu também não conheço muito não, tá? Mas eu sei que o Canadá é um país enorme. Eu moro aqui em Montreal, como eu já disse aí em outros episódios. E a depender da cidade onde você mora, você vai experienciar as estações de uma forma diferente. Mas a verdade é que vamos deixar o frio um pouquinho ali de lado. A gente vai chegar no tópico sobre o frio, a neve, como que é viver e ter que manter a sua rotina aqui quando chega o inverno. Mas vamos voltar um pouquinho. Aqui no Canadá, a parte mais legal das estações do ano é que a gente tem as 4 estações muito bem definidas. Diferente do Brasil, que faz calor a maior parte do ano e um pouquinho ali de frio, aqui a gente tem 4 estações extremamente definidas. A gente tem a primavera, a gente tem o verão, a gente tem o outono e a gente tem o inverno. E a gente consegue notar certinho quando a mudança de estação acontece. Muita gente vai me dizer, Karine, a gente não tem primavera não, a gente tem ressaca do inverno. É verdade. Quando a primavera chega, a gente ainda tá ali saindo do inverno e até as temperaturas voltarem a esquentar, demora um tempo. Em abril é muito comum você ver ali tempestades de neve num dia e no outro dia um sol escaldante de 26 graus. É super normal isso acontecer. Mas a verdade é que durante a primavera a gente tem sim essas oscilações de temperatura. Num dia vai nevar, no outro vai chover, no outro vai estar sol, no outro vai estar só frio. A gente tem muita oscilação de temperatura, mas a gente também tem a época do floreio, né? As flores, elas ficam mais vivas ali no finalzinho, no meio do final para a primavera. A gente começa a ter uma cidade mais florida, mais cheia de cor, mais cheia de vida. E se você andar na rua durante a primavera, assim, ali no mês de maio, junho, você vai ver um monte de pólen voando por aí. Se você quer saber se você é alérgico ao pólen, é só desembarcar no Canadá durante a primavera e sair do aeroporto que você já vai descobrir se você é alérgico ao pólen ou não. É muito pólen voando pela cidade. Eu tenho um vídeo uma vez que a gente foi num parque, era um churrasco de brasileiros, a gente foi no parque e quase não dava para ver o parque de tanto pólen que voava, e é meio desconfortável de vez em quando, porque você tá andando, se você estiver conversando e tiver muito pólen voando, você às vezes acaba engolindo um. Mas a primavera é isso aí, a gente tá ali ansioso pelo verão que tá chegando, ali de saco cheio do inverno, a gente não quer mais pôr blusa, porque a gente já cansou de pôr blusa, então a gente meio que dá uma passada de frio ali na troca de temperatura do inverno para a primavera, a gente fica sofrendo ali, não aguento mais colocar roupa, mas ainda tá frio, então a gente fica meio ansioso ali pelo verão. Mas é uma época muito bonita. O que você vê aqui na primavera são flores e essa vida retomando, assim, né? As árvores estão voltando a ser verdes, as flores estão nascendo, essa polinização, a gente tá ali, né, querendo ressurgir das cinzas. A primavera é isso, é um ressurgir das cinzas, que a gente saiu do inverno e tá tentando, com toda a nossa força, chegar ali até o verão. Quando a gente chega no verão, gente, é uma coisa, assim, maravilhosa. É maravilhosa, porque pensa num povo que sabe aproveitar o verão. É o canadense. Justamente porque a gente tem um inverno muito rigoroso, quando chega o verão, ninguém fica em casa. Ninguém. A cidade se transforma completamente. Nada do que você estava acostumado a ver ali no inverno, primavera, outono, você vai ver no verão. A cidade muda completamente. É como se fosse outra cidade. Você mudou de cidade, de repente. Muitas ruas aqui, eles fecham só para passagem de pedestre.
Então, bem no centro da cidade mesmo, eles fecham as ruas para carros e fica só passagem de pedestre. E isso não é só durante o final de semana, é durante a semana, durante todos os meses do verão, eles fecham a rua só para passagem de pedestre. Eles colocam música em várias dessas ruas que são fechadas só para pedestre. Existe caixa de som onde fica ali uma musiquinha ambiente. Eles também colocam bancos no meio da rua, assim, nessas ruas fechadas, eles colocam bancos, mesas, jogos, tudo para você poder curtir ali e passar um tempo fora de um ambiente fechado. Então, tudo que eles podem fazer para manter as pessoas fora de escritórios, de casa, eles fazem. Muitas escolas de dança começam a dar aulas de dança na rua. Então eles fazem ali a noite do samba, a noite do forró, a noite da bachata, e eles ficam ensinando ali a galera no meio da rua mesmo, nessas ruas que são fechadas, e o povo dança e bebe, se diverte, e é maravilhoso. No verão é aberta também a temporada dos terraços. Os restaurantes fazem a extensão do seu restaurante para a calçada. Então eles colocam ali mesas do lado de fora para que a gente possa mais uma vez aproveitar o clima do lado de fora do restaurante. Então, a época dos terraços é uma época maravilhosa para você sentar ali num terraço com aquele sol ou aquele pôr do sol, né, dependendo aí da hora que você vai tomar o seu drink, e tomar ali uma cerveja com os amigos, fazer um happy hour, tomar um drink, comer alguma coisa. É uma das épocas mais deliciosas aqui do Canadá. Justamente porque tudo é muito cheio de vida. As árvores voltaram a ser verdes e aí tá tudo muito verde, porque as árvores aqui são enormes e tem árvore na cidade inteira, é uma cidade muito verde. Então tem árvore, tem grama, tem tudo, é muito cheio de vida, é muito gostoso estar aqui no verão. As temperaturas, como eu disse, elas oscilam aí de cidade para cidade. Se você for lá para Vancouver, você realmente vai ter um verão mais quente, né? Já chegou aí a 42 graus, se eu não me engano, em 2021. Se você está aqui mais ou menos em Montreal, você vai experienciar ali uma temperatura no verão de 30, 32, 35 graus, que eu acho que é bem quente, então dá para viver muito bem aqui no verão também. E além disso, durante o verão, a cidade vira a cidade de festivais. Tem festival de tudo quanto é coisa, todos os finais de semana. Você nunca fica sem nada para fazer aqui no verão. Eles abrem alguns espaços, né, alguns espaços gramados, ou até mesmo a praia, que a gente tem ali, o Pied du Courant, que você é uma beirada de praia, assim, que não é bem praia, né, é a beira do rio, na verdade, com tanto de areia. Eles ficam fazendo showzinhos lá e é tudo gratuito. Se eu não me engano, o Pied du Courant, você pode ir gratuitamente até às 7, se passar das 7 da noite, você paga $7, mas gente, $7, entendeu? Tipo, você entra gratuitamente se você for antes das 7, passou das 7, você paga ali $7 para entrar e curtir uma musiquinha, comer alguma coisinha, beber alguma coisinha, é uma delícia. No comecinho do verão, a gente tem aqui em Montreal, a cidade que hospeda o maior festival de jazz do mundo. A gente tem o maior festival de jazz e, pasmem, é gratuito. Fica ali no meio da rua, no Place des Arts, e a gente pode ir assistir todos os shows de forma gratuita. O festival de jazz acontece por 2 semanas, são 2 semanas de show todos os dias. São 3 palcos que eles abrem e você pode sentar ali no meio da praça e curtir o seu show. E sério, é surreal você participar de um festival aqui em Montreal, acho que no Canadá inteiro, porque você vê criança, você vê família, você vê idoso, você vê jovens, você vê adultos, é todo mundo junto, num clima de vamos curtir o verão, entendeu? A gente tá todo mundo muito feliz que é verão, que ele chegou, e vamos só passar um bom momento. Esse é o feeling que a gente tem quando a gente participa de um festival aqui, de que tá todo mundo tentando ter um bom momento entre amigos, entre família. É muito comum você ver os casais de idosos com as suas cadeirinhas ali nesse festival de jazz, por exemplo. Eles montam a cadeirinha, senta e fica ali curtindo uma musiquinha, tomando alguma coisinha ali entre o casal. É muito lindo de ver como a cidade
é friendly, sabe? Você consegue, é amigável, é gostoso de estar aqui. E a gente sabe curtir o verão quando a gente sabe que ele tem data para acabar. Então chega ali no momento, agora, no final de agosto, a gente já tava tipo, meu Deus do céu, eu tô cansada, mas eu preciso curtir o verão. E a vida acontece no verão. É muito bom estar aqui no verão, realmente, eles sabem curtir essa época do ano. Quer vir aproveitar festival, saber o que é curtir um verão de verdade, vem pro Canadá de julho a agosto, que você vai saber o que é curtir um verão. E aí, quando chega setembro, assim, como a gente tá agora, as temperaturas já começam a dar uma caidinha, a gente já começa a ficar tipo, não quero que acabe, pelo amor de Deus, só mais uma semana. A gente já acorda ali com frio, aí durante o dia faz calor. A gente tá vivendo aí um clima que a gente tá acostumado no Brasil, né? No inverno do Brasil, por exemplo. Que a gente acorda geralmente com uma temperatura bem baixa, aí durante o dia sobe um pouquinho, tem um solzinho ali que esquenta, que é gostoso, e aí vai chegando a noite, vai caindo a temperatura de novo. É um clima que a gente já estava acostumado aí no Brasil. E a gente está caminhando aí para uma das épocas que, ao meu ver, é uma das épocas mais bonitas do Canadá, que é o outono. A gente tem paisagens no outono de tirar o fôlego. São paisagens assim que a gente fica, meu Deus. Sabe foto quando você procura outono no Google e você vai ver fotos de cidades coloridas, né? Que são árvores vermelhas, amarelas, verdes e marrom. Essas imagens geralmente são tiradas aqui do outono canadense. A gente tem as árvores de maple e essas árvores elas mudam de cor, né? As folhas ali, elas agora estão verdes, mas elas já estão mudando em várias partes da cidade. Você já encontra árvores metade vermelhas, já metade amarelas, e elas vão mudando de cor para chegar ali no outono, que é quando as árvores ficam coloridas e depois todas as folhas caem, que é quando a gente vai pro inverno. Eu tava até conversando com a minha irmã outro dia, a gente comentando sobre as estações aqui do Canadá, e a gente sempre fala, e eu vou falar aqui para vocês também. Ai, Karine, como eu sei qual é a melhor estação do ano para viajar para o Canadá, para te visitar? Gente, é assim, o verão é uma delícia porque você tem muitas atividades e você tem piscinas, você tem praia, você tem muito mais o que fazer aqui durante o verão. Então, se você quer curtir muito festivais, shows, ficar num terraço de um restaurante, o verão, com certeza. Você tem que vir para cá no verão. Você quer ver uma época muito florida, porém com um clima que vai ser mais chuva do que sol? Ou talvez uma tempestade de neve no meio do nada? Você tem que vir para cá na primavera. A primavera é a época que a gente menos recomenda, mas de repente, né, pelo menos é mais barato fora de temporada, então talvez ali compense. Você quer ver neve? Legal, vem para cá durante o inverno. Mas neve, gente, vocês que estão aí no Brasil, sabe que se você for ali para Bariloche, você vai ver neve do mesmo jeito. Se você for para o sul, muitas vezes, durante o inverno, você ainda consegue ver uma nevezinha também. Não na mesma proporção, nem na mesma quantidade, mas consegue. Mas o outono não existe em outro lugar. Se você quiser ver essas paisagens maravilhosas de tirar o fôlego, de árvores completamente coloridas, aquelas folhas vermelhas e amarelas que você sempre pega e tira uma fotinha assim com as flores do maple, né, que é da árvore de maple. Se você quer ver esse tipo de paisagem num clima que já não é quente, mas também não tá ali naquele frio insuportável, então você tem que vir para cá no outono. O outono, a gente também tem ali o Halloween acontecendo, né? Em umas casas eles já decoram ali para o Halloween, então você vê muitos fantasminhas, muitas luzinhas, né, nas casas. Eles realmente sabem curtir um Halloween também. Nos mercados você vai ver muita abóbora, nenhuma delas é para consumo. Você vai ver que eles compram para decoração mesmo. A gente também tem o Thanksgiving, que vai acontecer em outubro, diferente dos Estados Unidos. Thanksgiving aqui é na segunda semana de outubro.
Existe muita comida típica que eles só vendem no outono. Então, se você for no Tim Hortons ou no Starbucks, você vai ver lá bebidas feitas com abóbora. Tudo é pumpkin, tudo tem um pumpkin no meio. São pratos típicos de outono, bebidas típicas de outono que só vendem no outono. Eu brinco que o meu prédio aqui, ele não é muito bom assim, né? Mas o meu apartamento é muito bom. Eu moro no último andar do prédio e a minha vista da janela aqui são 3 árvores gigantescas de maple que ficam bem aqui na minha janela. E a gente vê a mudança das estações acontecendo pelas árvores da janela. E eu acho isso incrível, porque eu consigo acompanhar cada estação da minha casa, sabe? Do conforto da minha casa. Eu tô sentada aqui gravando esse áudio para vocês, gravando esse podcast, e eu tô olhando para minha árvore e ela tá ali verde com já algumas folhinhas vermelhas, porque a gente já tá caminhando ali pro outono. Esse fato da gente conseguir ver cada estação acontecendo é uma experiência única de morar aqui no Canadá. Porque a gente não tem isso no Brasil. Ou a gente tá com muito calor, ou a gente tá com muito frio e acabou, entendeu? Não existe essa mudança de estação tão bonita e perfeita como existe aqui no Canadá. Mas bom, a gente passa ali pelo outono. No final ali do outono, meados de novembro, as temperaturas já começam a baixar, assim, gritantemente. A gente já começa a ter temperaturas negativas em alguns dias da semana, até a gente chegar ali, meio de novembro, dezembro, a temporada do inverno e das neves. E sim, faz muito frio. E sim, neva pra caramba. E sim, irrita um pouquinho. Mas a verdade é que assim, o inverno, apesar do frio, é muito bonito. Quando a gente chega ali no final de outubro, geralmente as árvores já não têm mais folhas, né? Então o outono, a gente brinca, você tem que vir na época certa, porque se você quiser ver essas paisagens bonitas de tirar o fôlego que eu tô comentando aqui, elas duram assim no máximo 2 semanas. E olhe lá, se você der sorte. Tem uma época que fica tudo muito colorido. Em uma semana essas folhas já vão ficando marrons e aí elas já caem e ali no chão você já vê aquelas folhas crocantes, é muita folha no chão. As tiazinhas que gostam de acordar cedo para varrer calçada, elas iam pirar aqui no Canadá para varrer essas calçadas daqui. É que aqui ninguém varre a calçada porque eles passam com um aspirador soprando as folhas da calçada, né? E depois passa o caminhão recolhendo essas folhas. Mas as tiazinhas que varrem calçada iam pirar nas calçadas aqui durante o outono, o fim do outono. Mas voltando para o inverno. Bom, quando começa a nevar, é uma delícia. Quando não tá nevando e só tá frio, a gente já fica puto. Pelo menos neva, né? Vai ficar frio só por ficar frio, só por de alegria. Então, pelo menos que caia uma nevinha, né? Pra gente ver e ficar feliz. Quando a neve cai, gente, é uma coisa maravilhosa. É lindo de ver a neve cair, é gostoso, é hipnotizante. Eu ficaria horas vendo a neve cair assim, sentada olhando pela janela, vendo a neve cair. Ela é linda. É linda quando ela cai branquinha daquele jeito, aqueles floquinhos, a neve floquinho, né? Que a neve que é praticamente uma gota, aí não é tão legal, assim. Às vezes até machuca, dependendo de quanto, se você tá andando na rua, ela bate no rosto, às vezes machuca. Mas quando cai aquele floquinho de neve mesmo, gente, é a coisa mais linda do mundo, assim. Você fica, meu Deus, tá nevando, é muito Natal, Papai Noel, sabe, essas coisas. Tanto que a gente brinca que quando não neva no Natal é meio frustrante, porque se a gente tá aqui, que pelo menos neve de verdade, né? Porque no Brasil a gente tem que colocar uma neve fake, porque a gente tá ali no auge do verão, tá um calor da porra, e a gente tem que ficar criando uma neve fake ali para colocar na árvore de Natal. Aqui não, a gente pode ter a neve. Então, se a gente pode ter a neve, que neve no Natal, né? Que a gente tem ali o nosso White Christmas, que é o Natal branco, quando neva na noite de Natal. E é realmente muito bonito, assim. A gente reclama do inverno, mas são paisagens muito bonitas também.
A única coisa é que são paisagens extremamente brancas, né? A gente não tem outra cor na cidade que não seja branco e marrom, basicamente. É isso que acontece durante o inverno. Mas sim, a neve é muito linda quando ela cai. Depois que ela caiu, vira um verdadeiro inferno. Porque aquela neve que cai, ela começa a virar água ou gelo, né? Ou ela congela e vira aquela placa de gelo, ou ela derrete ali, como por exemplo nas calçadas e na rua, com os carros passando em cima, ela vai derretendo e vira o que a gente chama de neve cocô, porque ela vira uma neve marrom e ela é meio lamacenta, assim, então você pisa e vai fazendo aquele, sabe? Que você pisa naquela água de lama que vai. Não é muito gostoso, assim. Quando vira a placa de gelo, meu bem, se prepara para andar devagar que nem um pinguinzinho. Ou você vai cair. Sim, eu já caí algumas vezes aqui no inverno, atravessando a rua, na calçada, patinando também. Quando a gente chega ali no auge do inverno, que acontece em janeiro, fevereiro, a gente começa a atingir as temperaturas mais baixas, né? Então chega ali a uns menos 25, menos 30 graus a depender. Em fevereiro de 2023, que foi o nosso primeiro inverno aqui completo, né? Que a gente já tinha vindo visitar minha irmã no inverno, mas aí a gente veio de turista. E dessa vez foi morando aqui, então foi nosso primeiro inverno morando no Canadá. No dia do meu aniversário, que é dia 3 de fevereiro, foi a temperatura mais baixa daquele ano. A gente chegou à sensação de menos 41 graus. No dia do meu aniversário. Já tinha marcado uma festa de aniversário, e essa festa de aniversário ia ser em outro lugar, num karaokê que tinha no centro da cidade. Tinha não, tem ainda. Eu lembro que eu falei, gente, se vocês forem cancelar por causa do frio, me avisa antes, porque eu fiz reserva. E eu tava morrendo de medo de ninguém aparecer, porque foram os 2 únicos dias que fez uma temperatura tão baixa naquele inverno, que foi a sensação de menos 42 graus. Foi terrível. O termômetro bateu menos 40 e a sensação térmica foi de menos 42. E eu lembro que as pessoas, não, a gente vai, mas todo mundo chegou lá, tipo, congelado, porque era muito, muito frio, de verdade. Foi quando a gente chega ali em janeiro, fevereiro, as temperaturas caem absurdamente, e a gente tem as temperaturas mais baixas do ano durante janeiro e fevereiro. Então, se você quer ver uma temperatura muito baixa, mais temporadas de neve, vem aí durante esses meses de janeiro e fevereiro, que com certeza você vai ver muita neve caindo, muito frio, mas também tem a sua graça, tem o seu lado bom, que são os esportes de inverno, que a gente não encontra em outro lugar também, que não seja países que neva, né, que faz frio desse jeito. Então a gente tem as montanhas que abrem ali para a temporada de esqui, snowboard. A gente tem aqui em Montreal vários lugares, parques. O parque que tem aqui no quarteirão de trás aqui da minha casa, eles fazem um ringue de patinação e de hóquei para as pessoas poderem jogar e treinar ali, os adolescentes. No Old Port tem a pista de patinação ali em frente à roda gigante, que se eu não me engano não vai mais acontecer, eu acho que eles vão fechar esse ano, não vai ter mais, mas tem ali pistas de patinação em todos os parques, geralmente tem uma. Lá no Mont Royal também tem a pista de patinação. Se você for lá no Place des Arts, onde eu falei que tem o festival de jazz, lá também tem alguns eventos que eles fazem durante o inverno. Existem festas ao ar livre, tipo o Igloo Fest, que acontece no centro da cidade também, ali no Old Port, que são festas com DJs e bares de gelo que você pode ir curtir, só que você tem que ir bem agasalhado. Essa é a única diferença. Existem outros festivais também, que a Nuit Blanche, que também é 100% gratuita. É só você ir curtir, lá tem jogos, aquele de machadinho, que é para você acertar o machado na madeira, né, que é o dos lenhadores aqui. Então tem o jogo do machadinho, tem os jogos de hóquei, só que sem o patins, né, para você brincar ali.
tem os DJs tocando, muita bebida quente. Em alguns festivais eles distribuem chocolate quente gratuitamente para as pessoas poderem se aquecer um pouco. Em toda a extensão, geralmente, quando tem esses festivais de rua, toda a extensão eles colocam grandes lareiras, né? São aquecedores mesmo para você ficar perto e poder se aquecer ali de alguma forma. Então, tem a sua graça também estar aqui no inverno, mas se você for ficar exposto ali ao frio, já saiba que você vai passar frio. Não tem como não passar frio. Não, a gente não se acostuma com o inverno. E eu sei que muita gente vai me perguntar como é a rotina quando a gente chega aqui no inverno. Se as coisas param, se a gente tem que trabalhar normalmente, como que acontece? Sim, a vida acontece normalmente. Como eu disse, a cidade aqui, ela muda completamente de uma estação do ano para outra. Então, quando a gente chega no inverno, a cidade se prepara realmente para o inverno. Isso é muito legal de ver aqui no Canadá, de como a cidade consegue se preparar para cada estação do ano. Então, a cidade ela tem uma preparação para o inverno que é absurdamente grande, assim. Não só a cidade de Montreal, mas todo o país do Canadá tem essa preparação para o inverno. Daqui a pouco a gente já começa a ter umas plaquinhas na rua que são uns compridinhos, assim, que eles colocam em cada calçada, que são as empresas responsáveis por limpar a neve da calçada naquela região. Então, quando neva, tem as empresas responsáveis que vêm limpar a calçada depois da neve para que a gente consiga andar pela calçada sem muitos problemas, né? Não que não tenha, mas sem muitos problemas. Então, tem as empresas responsáveis por limpar a rua, por limpar as calçadas, para a gente poder caminhar. Tem esses festivais que a gente consegue ir, eles se preocupam realmente com o bem-estar de todo mundo, então tem os aquecedores, os restaurantes todos têm aquecedores dentro, os ônibus têm aquecedor dentro dos ônibus, transportes públicos têm aquecedor, as casas têm aquecedor, as lojas têm aquecedor, os shoppings têm aquecedor, todos os lugares que você for no inverno que seja interno, você vai ter um ambiente mais confortável, porque tem o aquecimento para aquele lugar. E sim, a vida continua normalmente no inverno, nada para durante os meses que neva. Se estiver nevando muito, ainda assim você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. No inverno desse ano, que foi lá em janeiro, fevereiro, em fevereiro a gente teve uma tempestade de neve. E essa tempestade foi bem forte, foi bem grande. Nevou ali muitos centímetros de neve, eu não vou lembrar quanto foi agora, mas eu lembro que a gente abriu a porta aqui da varanda da minha casa e não tinha mais porta, né? Tinha só neve mesmo. Foi um caos na cidade, as montanhas de neve, né? O acúmulo de neve que fez na rua e nas calçadas, assim, era quase do meu tamanho, de altura mesmo, do tanto que nevou. E nesses casos, quando essa tempestade de neve, que é um pouco perigoso até você sair na rua, nesse caso, algumas empresas permitem o home office para que você não precise se locomover até o local. As escolas fecham, então não tem aula nos dias que existem essas tempestades de neve. Não é frequente, tá? São bem raras, na verdade, de acontecer. Mas em casos assim, onde existe um risco à vida, as coisas acontecem de uma forma diferente. A gente teve também em 2023 o que a gente chama de chuva congelante, que é uma chuva que ela cai, mas ela congela quando ela cai. E as árvores, foi a paisagem mais linda que eu já vi no inverno, as árvores ficaram todas revestidas de gelo, como não tem folha, são só galhos, esses galhos estavam todos revestidos de gelo. E era uma paisagem, assim, eu nunca tinha visto nada, nem parecido com isso. Eu tirei foto de todas as árvores, eu achei aquilo incrível até acontecer todos os problemas. Porque aquelas árvores congeladas com o peso do gelo, muitas delas caíram, causando aí uma pane geral de eletricidade em Montreal inteira. A gente ficou 7 dias sem energia em casa, ou seja, sem aquecedor, sem água quente, sem poder cozinhar, porque aqui o nosso fogão é elétrico.
a nossa geladeira começou a descongelar, né? Então a gente acabou perdendo muitas coisas, muitas comidas, e a gente teve que contar aí com a casa de amigos que já estavam com energia ou que não perderam a energia para tomar banho, para carregar o celular e também para levar as comidas e não perder tudo que a gente tinha na geladeira. Então tem sim os seus problemas quando existem essas paisagens muito bonitas, tipo a tempestade de neve ou uma chuva congelante, mas também tem as suas consequências. Fora isso, se só estiver nevando, se só tiver frio, se só tiver neve no chão, a vida continua normalmente. Nada para, nada muda. Existe vida no inverno como qualquer outra. O que diferencia é que no inverno a gente tem pouca luz, né? A gente brinca que o sol aqui no inverno é a famosa luz de geladeira. Ela ilumina, mas não esquenta. Não é igual no Brasil, que quando a gente tá no inverno e tem um sol lá fora, a gente fala assim, eu vou ali no solzinho pra me esquentar um pouquinho, e aí você fica ali no sol, e por mais que não esteja muito quente, você sente o calorzinho do sol batendo ali na pele. Aqui não é assim. Se você vê o sol lá fora, você pode até se iludir de que talvez você vai sair e vai sentir o solzinho. Mas a verdade é que se tiver um sol lá fora, bota uma camadinha de roupa a mais, porque vão ser uns dias mais frios. Os dias que neva são dias com a temperatura um pouco mais amena do que os dias que está sol. Bom, gente, como viver no inverno? Não é mesmo? Eu sei que a maior parte de vocês quer saber como é a vida aqui no inverno, então vou gastar um tempinho aqui para falar dele. Existem algumas técnicas que é para você não cair no SAD, né, que é o SAD, que é a depressão sazonal, no caso. Existem muitos casos aqui, infelizmente, de quando começa a esfriar ali, que a gente começa a chegar nessa época do inverno, existem muitos casos de suicídio, porque as pessoas não sabem lidar com a falta de luz, com a falta de vitamina no corpo e com esse clima que a gente fica mais introspectivo mesmo, a gente se volta mais para dentro, porque o clima pede isso, basicamente, né? Mas existem sim algumas técnicas que você pode fazer para tentar passar por isso de uma forma menos pesada, digamos. Primeiro, que quando você decide vir para o Canadá, você tem que vir com a consciência de que o clima aqui é assim e não vai mudar. Não é porque você está aqui que você vai ter um inverno menos ou mais rigoroso, não é porque você está aqui que o seu verão vai ser mais ou menos longo, não é porque você está aqui que as coisas vão mudar. A temperatura ela é assim e você tem que aceitar isso. E quando você aceita isso, fica mais fácil. Se você não consegue lidar com o inverno no seu total, você não consegue lidar com esse inverno, então prepare as suas férias já para esse mês de dezembro, janeiro, fevereiro, que é para você sair daqui por um tempo e aí você tem a sensação de que o inverno durou menos. A gente fez isso no ano passado, a gente saiu daqui em fevereiro, a gente foi para o Brasil e foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente quebrou o inverno no meio. A gente passou uns meses no frio, aí a gente passou lá 2 semanas de calor e voltou para o frio e deu essa sensação de que o inverno foi menos rigoroso e menos extenso. Pareceu que durou menos. Outra coisa, como a gente tem menos luz e menos sol, é importante que dentro de casa você tenha alguma luminária que emite ali a luz do sol para você ter essa sensação de luz, de claridade, para que você não surte mesmo com a escuridão. Porque aqui, durante o inverno, a gente tem menos tempo de luz, porque o sol se põe 3, 4 horas da tarde, a depender da região onde você mora. Aqui em Montreal, o mais cedo que o sol se põe é 3h40, então dá 3h40 da tarde, já começa a ficar escuro, e quando chega ali 4h30, já parece que é noite, assim, parece que já é 7 horas da noite. Então a gente tem menos tempo de luz, porque o sol também nasce ali 7, 7h30 da manhã, e aí o sol se põe 3h40, e aí você tem esse curto período de tempo onde tem luz, isso se não é um dia nublado de neve, por exemplo. Para fazer a sua vida mais fácil durante o inverno, deixe o seu casaco, o seu protetor de pescoço, luvas e a bota em fácil acesso. A gente tem aqui na porta de entrada um cabideiro, né, que a gente prende assim na porta, e aí ficam uns ganchinhos, então quando a gente chega, a gente já coloca o casaco ali, que se eu precisar sair de novo, o casaco já tá ali, eu não fico naquele drama de, ai meu Deus, mas a luva tá lá do outro lado, e o cachecol tá lá do outro lado, e
A gente já sabe tudo que a gente vai precisar usar para o inverno, então tudo tem que ficar em fácil acesso. A gente tem um móvelzinho aqui que a gente guarda a luva, a touca e os protetores de pescoço, tudo aqui na frente da porta já, onde a gente vai pôr o sapato e pegar o casaco para sair. Deixa a sua vida mais fácil durante o inverno. Você não precisa complicar mais do que já é. Andar na rua por si só durante a estação de neve já é difícil. Você não precisa dificultar mais, tá bom? Você precisa ter um sapato adequado para andar na neve. Os sapatos, ele tem que ter o solado de borracha, né, para que a água não entre no seu pé e não congele, e você também não escorregue muito, não quer dizer que não vá, é muito. E também ele tem que suportar uma temperatura razoavelmente negativa. Quer dizer que você não vai sentir frio no pé? Não. Mas você vai sentir menos. Podia ser muito pior, entendeu? Aqui é muito comum você ver, eu compro de balde isso daí, porque eu tenho um pé muito gelado já no verão, imagina no inverno, não é mesmo? Então é um adesivo que você cola na meia e ele esquenta, então ele mantém o seu pé quente durante a sua caminhada do lado de fora. Existe esse mesmo adesivo para você colocar na mão, na luva, para você manter as suas mãos quentes também. Então esse adesivo foi o salvador da pátria muitas vezes, porque é só você colocar ali, você põe a meia, cola o adesivo na meia e coloca seu sapato normal e segue a vida. O seu pé vai demorar muito, muito mais para ficar gelado do que se você estivesse sem. Existem meias específicas, luvas específicas de lã que a gente chama de merino, que é uma lã que ela realmente aquece mais o corpo. Não, você não precisa vestir 20 camadas de roupa. Não vai adiantar, inclusive, tá? O que você precisa é saber se vestir da maneira certa. Existem pontos aos quais você precisa manter aquecido em prol de não passar tanto frio. Não importa quantas camadas de roupa você vai pôr, você vai sentir frio da mesma forma. A diferença é a intensidade que você vai sentir esse frio. Então, o que você precisa é colocar uma blusa normal. Sim, regatinha, pode ser uma camiseta, uma segunda pele e a sua jaqueta de neve, que suporte temperaturas negativas. Se você tem esses 3 elementos, pelo menos aqui na parte de cima do seu corpo, check. Você vai sobreviver bem. A calça, a depender de como você sente frio nas pernas. Geralmente a gente também coloca uma segunda pele ou uma calça dessa lã de merino que eu comentei. E a calça, uma legging. Não recomendo muito calça jeans, porque jeans molha também e demora para secar. Então, se você for ficar muito exposto ao frio, o jeans vai ser um pouco pior e vai te fazer sentir um pouco mais de frio. Então, mas fica aí, né? É de cada um, cada um. Mas os pontos principais que você precisa manter aquecido em prol de não passar e não sentir tanto o frio é orelha. Então, você põe ali uma touquinha, alguma coisa que cubra aqui as suas orelhas. Existem alguns que são só protetor mesmo de orelha, para quem não gosta muito de touca, que é só o protetorzinho lá que você coloca aqui para proteger do frio. O pescoço, com um cachecol ou com o protetor de pescoço mesmo, que são umas roupinhas que você veste, assim, parece uma gola que você veste, aí às vezes é de lã, às vezes é só de tecido, a depender ali do qual você compra. Proteger aqui o pescoço, proteger a orelha. Luva para sua mãozinha. Existem luvas de diversas formas. Você pode colocar uma luva mais fina e uma luva mais grossa por cima. Se você não gosta muito de usar luva, existem algumas que elas têm os dedinhos, né, que você coloca e os dedos ficam para fora e ela fecha por cima com imã, então você só coloca, protegeu ali enquanto você tá andando. Ai, precisa usar o celular, você tira, mas a sua mão aqui ainda tá protegida, ficam só os dedinhos de fora. Existem luvas de diversos tipos para você se sentir mais confortável usando luvas. O próximo são os pés, que eu já comentei. Meias de merino, com adesivo, se você é uma pessoa assim como eu, que sente muito frio no pé. E a bota específica de neve. Não adianta. Ah, eu quero pôr um tênis. Vai passar frio, seu pé vai congelar. Não fica lutando contra o inverno, entendeu? Aceita que ele tá ali, aceita que ele tá frio, aceita que você vai usar tênis só quando a primavera bater aí na sua porta, tá bom? Outra coisa que ajuda muito é manter a sua rotina mais perto de uma rotina normal possível. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de fazer caminhada, não pare suas caminhadas porque tá frio. Mesmo que você reduza o tempo, sai ali pra caminhar, dá uma volta no quarteirão ali, 10 minutinhos,
só para você dar uma animada ali. Tem muita gente que sofre de depressão no inverno, como eu já disse, o inverno é a época que existem mais suicídios. Então você precisa achar formas de se manter ativo, de se manter ali na sua rotina o mais normal possível. Não deixe que o inverno possua você. Possua o inverno. Vai fazer um esporte de inverno, vai fazer uma coisa que você nunca fez. Eu não sei patinar, mas eu tento todo ano aqui fazer uma patinação no gelo, eu sofro toda vez. Mas pelo menos eu tento manter a minha energia no ápice ali, para que a gente não fique o tempo todo trancado em casa. Porque, como eu disse, o frio começa a vir aqui já em setembro, final de setembro, e ele só vai passar lá no final de abril, maio. Então, olha quanto tempo você tem de frio para você ficar trancado dentro de casa. É chato, é chato. Você colocar muitas camadas de roupa para sair incomoda? Incomoda. Não vou mentir para vocês. É difícil de vez em quando. Às vezes você não quer mais, porque você chega nos lugares, como eu disse, os lugares têm aquecimento, né? Então você chega e aí você tira o casaco, tira o cachecol, tira a touca, tira a luva. Tem um bom momento lá, e você vai sair porque você precisa pegar o transporte. Aí você coloca a touca, coloca a luva, coloca o cachecol, coloca a jaqueta. É um processo. Mas se você quis vir para cá para morar, você tem que saber que isso vai fazer parte da sua vida dali para frente. E como eu disse nos primeiros episódios, eu não mudei para o Canadá por conta do clima. Eu não vim para cá por conta de porque, nossa, neve, uau, outono, flores lindas, maravilhosas. Não mudei para cá por conta disso. Mas era uma consequência da qual eu estava disposta a conviver com. Eu tive que ter essa conversa comigo mesma. Então, chega o inverno, vocês vão me ver reclamar muito do frio. Porque eu sinto muito frio, e eu reclamo mesmo do frio, porque eu gosto de calor. Mas aqui faz calor só por 2, 3 meses do ano, e eu tenho que aceitar isso, tá tudo bem. Pelo menos agora eu sei curtir o verão também, né? Tem aí seus benefícios, pensa nisso. Enfim, gente, esse episódio ficou bem longo, porque realmente é muita coisa pra gente comentar sobre o clima canadense. Mas é como eu disse, a gente tem que fazer do limão uma limonada, não é mesmo? Pelo menos eu tenho a oportunidade de ver muita neve, pelo menos eu tenho a oportunidade de patinar no gelo, jogar hóquei de forma gratuita. Eu não sei se eu comentei, mas essas pistas de patinação, a maioria delas é gratuita também, então você pode só entrar e patinar e ser feliz ali. Eu tenho a oportunidade de ter um verão incrível com muitos festivais de forma segura. Ter esse verão com muitas coisas acontecendo é sensacional. E eu posso acompanhar da minha janela um outono magnífico. E bom, gente, estamos chegando aqui ao fim do episódio e eu vou ler aqui para vocês. Mais uma vez, como isso se trata do meu diário, não é mesmo? Eu vou ler o texto que eu fiz sobre o clima aqui no Canadá. Hoje o aplicativo do tempo não mostrou sol, nuvem ou chuva, mostrou logo um boa sorte. Saí de casa vestida em camadas suficientes para parecer bem uma lasanha, e percebi que crescer é também entender que elegância no inverno não é congelar. O frio tem sido meu professor de humildade. Ele não negocia com a minha vontade e só com a minha preparação. Eu aprendi que eu não controlo o clima. Na verdade, eu aprendi que eu não controlo nada. Não controlo as minhas camadas, não controlo o meu horário de sair e não controlo o meu humor. Bom, na maioria dos dias. Eu senti que estar bem no inverno, às vezes, é só colocar aquela touca certa e aceitar que o vento vai arrancar qualquer argumento do meu cabelo. Eu também descobri que as estações do ano são uma metáfora ambulante, que a gente pode renascer assim como a natureza. Por aqui, os canos aquecem, as janelas se fecham e a gente se organiza por dentro. Parece silêncio, mas na verdade é engenharia. E isso me fez pensar, quantas fases minhas eu julguei por fora, sem perceber o que estava construindo por dentro? É isso que a natureza me faz pensar. Será que eu estou respeitando as minhas fases? Será que eu estou sendo gentil comigo quando o inverno chega e eu preciso me recolher? Será que eu estou sendo alegre o suficiente quando o verão chega e o sol brilha dentro de mim também? Será que eu consigo ser acolhedor o suficiente como é uma paisagem de outono? E também meio chata, que é como quando chega a primavera, que não é o que a gente quer, mas está bem próximo disso.
No fim, o termômetro faz seu cosplay de negativo e eu faço meu cosplay de pinguim. Quando a neve cai, o mundo segue igual, mas todo mundo pisa com cuidado. Talvez seja essa a lição do clima. Lembrar que somos menos donos do tempo e mais convidados do dia. Bom, gente, eu sei que sempre falta muita coisa para falar, por isso, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não comentei aqui e era uma curiosidade sua de saber, comenta aqui nos comentários e aí a gente pode conversar mais um pouquinho. Eu posso trazer outro episódio sobre clima mais pra frente. Enfim, mas tentei trazer aí um resumo, não tão resumo, de todos os climas e estações aqui do Canadá e de como é viver nesse país de 4 estações muito bem definidas, porém de um inverno extremamente rigoroso. É isso, eu me despeço aqui de vocês. Obrigada por terem lido mais uma página do meu diário comigo e a gente se vê na semana que vem. Até lá!